Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pio V e São Pio X, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos ainda nessa segunda aula, começando o credo, ainda no primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já vimos a primeira parte desse artigo, vamos agora então à segunda parte, que fala da criação, né? Então, nós já vimos Deus nele mesmo, né? Puro Espírito, onipotente, onipresente, onisciente, né? Tudo aquilo que nós falamos, já vimos, ainda que brevemente, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai que não procede de ninguém, o Filho que procede do Pai, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, né? Bem, nós passamos então agora a criação, né? Quando nós falamos aqui criador, né, desse ato de criação de Deus, nós estamos falando de criar num sentido bem específico, né? Então, que é fazer a partir do nada, né? Criar é fazer a partir do nada. Então, quando nós dizemos que alguém criou alguma coisa, criou uma obra qualquer, é num outro sentido, né? Sempre se parte de algo que já existe, né? Para criar essa mesa, já existia a madeira, né? Por exemplo. Mas a criação, então, quando nós falamos, né, que Deus é criador, quer dizer que Ele fez as coisas a partir do nada, as tirou do nada, né? Antes havia somente Deus, né? E Deus, então, fez todas as outras coisas, que por isso se chamam criaturas, né? Esse ato de criação, né, de fazer a partir do nada, é exclusivo de Deus. Somente Deus pode fazer algo a partir do nada. Somente Deus pode efetivamente criar, né? Isso porque, né? Quanto mais longe uma coisa está do efeito que eu quero, mais potência, mais poder eu preciso, né? Se eu pego, por exemplo, a madeira em estado bruto, né? Completamente bruto, para fazer uma imagem de Nossa Senhora em madeira, então eu vou precisar de muito trabalho, certo? Para fazer alguma coisa a partir do nada, é necessária a onipotência. Para fazer algo a partir do nada é necessária a onipotência, né? É necessário um ser todo-poderoso. Então, só Deus pode criar. A tal ponto que Deus não pode nem mesmo delegar a criação. Deus não pode dizer a um anjo, eu te dou o poder de criar. Não, isso é impossível para uma criatura. Nem Deus poderia dar esse poder a uma criatura, né? Bom, nós devemos então nos perguntar, né, tendo já compreendido o que é criar propriamente, devemos nos perguntar por que Deus criou? Qual a finalidade de Deus ao criar? A primeira coisa que nós temos que ter muito claro é que Deus, ao criar, não ganha absolutamente nada com isso.
Para Deus, nenhum bem se acrescenta a Ele com a criação. Nós já falamos, Deus é infinitamente perfeito, né? Então, Deus não pode ganhar nenhuma perfeição, nenhum outro bem que Ele já não tenha. Então, a criação não foi para o bem de Deus. Não faria sentido algum, né? Então, desde já, a gente pode estabelecer que a criação é um ato de pura liberalidade. Quer dizer, Deus não ganha nada, mas faz um imenso benefício às criaturas, né? Então, a virtude de liberalidade é justamente fazer um bem para o outro sem que haja um retorno, né, para mim. No caso de Deus, nenhum retorno de fato propriamente para Ele. Deus não muda, né, com as criaturas. Se Deus mudasse com as criaturas, não seria Deus, né? É evidente. Bem, agora, para que Deus criou? Qual a finalidade de Deus? Bem, evidentemente, todo ser inteligente ao agir tem uma finalidade. Nós, ao fazermos qualquer coisa, nós temos uma finalidade que nos leva a agir de determinada forma, não é? Então, Deus também tem uma finalidade ao criar. Mas qual seria a finalidade de Deus ao criar? Só pode ser uma, Ele mesmo. Deus, sendo infinitamente perfeito, não poderia agir tendo uma finalidade imperfeita. A finalidade perfeitíssima é Ele mesmo, né? Além disso, quando a gente age em vista de um fim, em certo sentido nós nos reconhecemos inferior a esse fim que nós buscamos, né? E nós ordenamos todas as nossas ações para esse fim. Eu quero ir para Roma, então vou ordenar todas as minhas ações para ir a Roma. Em certo sentido, me torno inferior a essa viagem que eu desejo fazer. Então, evidentemente, Deus não é inferior a nada, nem pode fazer-se inferior a nada, né? Então, a única finalidade possível para Deus ao agir é Ele mesmo. Então, a finalidade da criação é Deus. Deus, ao criar, só pode ter como finalidade Ele mesmo. Então Deus é sumamente egoísta. Não. A gente acabou de falar que é pura liberalidade. Parece um pouco contraditório, mas não, né? Deus não pode ter outra finalidade ao criar, mas Ele não cria para um benefício dele, certo? Bem, lembrando, né, que as perguntas são feitas ao final de cada parte, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode anotar. Lembrando que deve ser também pergunta que diz respeito ao tema, né? Bem, então, qual é a finalidade da criação? Só pode ser Deus, né? Deus, ao criar, necessariamente se coloca como o fim da criação. Toda a criação, então, de alguma forma, deve se ordenar a Deus, né? E embora Deus não precisasse da criação, ao criar, Ele quis que as criaturas manifestassem e participassem das suas perfeições. E por isso a multiplicidade das criaturas, né? Nós temos quase um número incontável de criaturas, né? Muitas das quais, às vezes, ainda nem conhecemos, né, propriamente. Vez ou outra, ainda hoje, se descobre uma nova espécie, né? Por que essa multiplicidade? Porque a perfeição de Deus é infinita.
Então, essas perfeições finitas das criaturas, né, nunca serão suficientes para manifestar a perfeição infinita de Deus. Então, essa multiplicidade, a própria multiplicidade, já nos dá uma certa ideia da perfeição infinita de Deus, né? Além disso, cada criatura também vai exprimir alguma perfeição de Deus de modo mais particular ou com uma certa peculiaridade, né? A água que limpa as coisas pode exprimir, por exemplo, a pureza de Deus, né? O leão, né, o rei da floresta, exprimir a força de Deus, e assim vai. Então, em cada criatura nós podemos ver uma participação, uma manifestação, claro, imperfeita, né, limitada, mas uma manifestação, uma expressão das perfeições divinas, né? E os santos, em geral, tendem a compreender isso bem, né? Inclusive, João da Cruz, por exemplo, muitas vezes ia rezar, né? na floresta, etc. Não era um ecologismo, nenhum misticismo barato, né? Mas era justamente vendo o efeito, vendo as criaturas, ele conseguia compreender a perfeição do Criador, né? Da causa, que é o Criador. O mesmo São Francisco de Assis, né? No cântico lá das criaturas, né? Então, São Francisco de Assis via muito bem, né, o que Deus queria mostrar com as criaturas. Esse cântico das criaturas que no final, inclusive, fala do pecado mortal, e que quem morrer em pecado mortal vai ser condenado eternamente no inferno, né? Em geral, o pessoal já não canta mais essa parte aí. Bom, então Deus quis, né, manifestar as suas perfeições. Mais especificamente falando, a finalidade da criação é o que nós chamamos de glória extrínseca de Deus. Então, a glória extrínseca, a glória que ele vem de fora, né, das criaturas. Nós dizemos glória extrínseca, porque nós temos a glória intrínseca. A glória intrínseca é intrínseca, quer dizer, está dentro, se assim nós podemos dizer, né, da Santíssima Trindade, independe de qualquer outra criatura, né, de qualquer outro ser. A Santíssima Trindade basta a si mesma para dar essa glória extrínseca, essa glória intrínseca, né, para ter essa glória que nós chamamos intrínseca. Ainda tem muita cadeira por aqui, viu? No meio aqui, na frente. Bem, então, a glória intrínseca já basta completamente para Deus. E a glória extrínseca não lhe acrescenta propriamente nada, né? Mas Deus criou todos os seres, né? As criaturas, então, para que pudessem dar glória a Deus, para que reconhecessem a Deus de alguma forma, para que participassem das suas perfeições de alguma forma. Os seres inanimados vão dar glória a Deus simplesmente vivendo conforme a natureza deles. A natureza que lhes foi dada por Deus. E assim dão glória a Deus. O cachorro dá glória a Deus vivendo como cachorro. A pedra como pedra. A água como água. O papagaio como papagaio. E assim por diante. Os homens dão glória a Deus. Pode dar glória a Deus de dois modos, né? De um modo mais perfeito e melhor, conhecendo, amando e servindo a Deus. Manifestando assim a perfeição da bondade de Deus, né? E da misericórdia de Deus.
Ou o homem pode dar glória a Deus manifestando a justiça de Deus, sofrendo o castigo no inferno, né? De modo particular. Mas em qualquer caso, nós vamos manifestar alguma perfeição de Deus. Acho que todo mundo está de acordo que é melhor manifestar a bondade e a misericórdia do que a justiça, né? Então, conhecendo, amando e servindo a Deus. E claro, né? Deus criou tudo para, de alguma forma, participar das suas perfeições, ainda mais os seres humanos e os anjos, né? Para participar da sua própria vida, pela graça, né? Bem, então, Deus nos criou para dar glória a Ele, né? Para nos dirigirmos a Ele, para manifestar as suas perfeições e reconhecermos as suas perfeições. E atenção, Deus faz as coisas muito bem feitas, né? Porque se a gente vive para dar glória a Ele, conhecendo, amando e servindo, nós seremos ao mesmo tempo felizes. Nossa felicidade consiste em conhecer, amar e servir a Deus. A felicidade de cada coisa consiste em agir segundo a sua natureza. O gato é feliz sendo gato, certo? Se você tratar o gato como gente, vai ficar triste. Para refletir. Porque hoje as pessoas fazem isso, né? Só trata o cachorro, o gato como se fosse gente, e às vezes é em detrimento dos filhos. A pessoa, podendo ter filho, não tem, e vai criar animais como se fosse filho. Bom, então a felicidade do cachorro é viver como cachorro, do gato, viver como gato, da geladeira, se ela pudesse ter alguma felicidade, seria viver como geladeira, né? E assim vai. A felicidade do microfone é transmitir o som, certo? O homem também. Qual é a felicidade do homem? Viver segundo a sua natureza. Qual é a nossa natureza? De animais racionais. E a felicidade se toma da parte superior da natureza, que é então a nossa alma. E na nossa alma, a nossa inteligência e a nossa vontade. Nós seremos felizes vivendo segundo a nossa inteligência e segundo a nossa vontade. A nossa inteligência foi criada para conhecer a verdade. E não qualquer verdade, porque a gente não se contenta com qualquer verdade, a gente vai procurando qual é a verdade absoluta, né? Então, a verdade absoluta é Deus. A nossa vontade foi feita para amar o bem. Não qualquer bem, mas o bem absoluto. O que é o bem absoluto? Deus. E conhecendo a verdade, amando o bem, servir a verdade e o bem, servir a Deus. Então essa é a nossa felicidade. Deus, mais uma vez, faz as coisas bem feitas. Dando glória a Ele, nós seremos felizes, porque o conheceremos, o amaremos e o serviremos, né? E fora disso, não poderemos ser verdadeiramente felizes, né? Então isso é importante, não existe oposição entre a nossa felicidade e conhecer, amar e servir a Deus e dar glória a Deus. Não, nossa felicidade é isso, né? Por isso Santo Inácio vai ter aquela famosa frase, ad maiorem Dei gloria, né? Para a maior glória de Deus. Ainda que me cause uma certa tristeza aqui agora, um sofrimento, se é para a maior glória de Deus, excelente. O que quer dizer para a maior glória de Deus? Para que Deus seja mais conhecido, amado e servido pelos outros, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que isso não me agrade, se de alguma forma isso vai levar os outros, ou a mim mesmo, a Deus, ótimo, né? E é isso que interessa. Então, ao buscarmos a nossa verdadeira felicidade, conhecendo, amando e servindo a Deus, daremos glória a Ele. Ao buscarmos a glória de Deus, seremos felizes.
Então, Deus faz as coisas muito bem feitas. Bem, então, isso para nos introduzir um pouco na criação, né? Lembrando também que a obra da criação começou no tempo, né? Deus poderia ter criado as coisas desde toda a eternidade, mas não fez assim, certo? Ele criou, digamos, no tempo. Então, as coisas não existiam e passaram a existir. Deus poderia ter criado desde toda a eternidade. Ele existe desde sempre, então ele poderia ter criado desde sempre, né? Sem problema. Mas essa é uma discussão, né, que havia na Idade Média, mesmo entre doutores, né, da igreja. São Tomás de Aquino dizia que a não eternidade da criação só pode ser provada pela revelação. Pela razão, a gente não pode dizer se a criação foi criada desde toda a eternidade ou não. São Boaventura dizia que dava pela razão para provar que sim. Bom, São Tomás que tinha razão nesse ponto aí, em geral. Mas é engraçado porque houve uma certa disputa entre os dois, com toda a caridade. Mas São Tomás dizia que, não citava diretamente São Boaventura, mas que defender essa posição de São Boaventura seria tornar a fé ridícula diante dos não católicos, né? Então, que é uma acusação séria, né? Para mostrar que, de vez em quando, mesmo entre os santos, tem alguns desentendimentos, mesmo com toda a caridade. Bom, então não, a gente sabe que a criação não existia, passou a existir pela revelação, certo? Deus poderia ter criado desde toda a eternidade, né? Mas desde toda a eternidade, as criaturas dependeriam, teriam vindo de Deus, né? Teriam sido criadas por Deus, é claro. Bem, então nós falamos, né, nesse artigo, Criador do céu e da terra, né? Ou ainda no credo niceno-constantinopolitano, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Bem, quando nós falamos céu, nós nos referimos a três coisas, né? Criador do céu. Nós nos referimos aqui a três coisas. Os anjos. Então, Deus criou os anjos. A esse céu que nós vemos, né? O universo com seus astros, né? As estrelas, a lua, o sol, os planetas. E o céu, paraíso, né? Então, quando nós falamos céu, nos referimos a essas três coisas, né? Os anjos, o céu, o paraíso e o universo, né? Com todos os seus astros. E quando falamos terra, Criador do céu e da terra, entendemos essa terra, nosso planeta, e tudo que ela contém, os seres inanimados e os seres vivos. Então, os minerais, né? A água, o ar, e os seres vivos, as plantas, né? Os vegetais, os animais e os homens, né? Os seres humanos. Bem, nós vamos adentrar um pouco mais com detalhes na criação dos anjos e do homem, né? Mais adiante. Agora aqui a gente fala, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Será que só Deus, Pai, é o Criador de todas as coisas? Não. Toda operação adextra, quer dizer, exterior à Santíssima Trindade, é das três pessoas, certo? A criação é obra das três pessoas da Santíssima Trindade. A santificação é obra das três pessoas da Santíssima Trindade. Quem realizou a encarnação no seio
de Maria foi só o Espírito Santo? Não, foi a Santíssima Trindade. Embora tenha se encarnado somente o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas bem, a gente atribui as obras de poder, como a criação, a Deus Pai, porque ele não procede de ninguém, e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo procedem dele. Mas é só uma atribuição, que a gente chama apropriação. A gente atribui a Deus Pai, por apropriação, as obras de poder, mas são as 3 pessoas da Santíssima Trindade que criam. As obras de sabedoria são atribuídas a Deus Filho, ao Verbo. Por quê? Porque ele procede do Pai por via de inteligência, como a gente falou na última aula. Vão tomando notas taquigráficas, hein? Então, as obras de sabedoria são atribuídas por apropriação a Deus Filho, porque ele procede do Pai por via de inteligência. E as obras de amor, como a santificação, são atribuídas por apropriação ao Espírito Santo, porque ele procede do Pai e do Filho por via da vontade, do amor, né? Precisamente. Mas são as 3 pessoas que criam, são as 3 pessoas que fazem as obras de sabedoria, são as 3 pessoas que santificam os homens. Não só Deus criou, como ele nos conserva no ser. Né? A conservação no ser é como se fosse uma criação continuada, só que sem tirar do nada, né? Mas mantendo na existência. Se Deus parasse de querer a nossa existência, nós simplesmente nos aniquilaríamos, né? Cairíamos no nada. Então, Deus nos criou, nos conserva e governa todas as coisas com infinita sabedoria. Nada, absolutamente nada, ocorre no mundo sem que Deus queira ou permita. A Sagrada Escritura mesma diz: nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que seja da vontade de Deus. Com alguns Deus se preocupa bastante, né? Que o cabelo cai um bocado. Bem, então quando alguém fala, você é careca, Deus se preocupa comigo. Bem, uma brincadeira para mostrar a providência divina, né? Então, nada ocorre no mundo sem que Deus queira ou permita, certo? Deus permite, o que é que Deus não quer, mas permite? É, precisamente, o mal moral, o pecado, certo? A única coisa que realmente Deus não quer, mas permite, é o pecado, o mal moral. Mesmo o mal físico, o sofrimento, Deus quer. Nós vamos ver isso mais lá para frente, quando tratar do Pai Nosso, para ficar esse suspense, para ver se perseveram, ao menos até lá. Até o final do Pai Nosso. Bem, mas tudo é desejado ou permitido por Deus. Né? Isso é preciso, como a gente falou lá no início, né? Não se trata aqui simplesmente de um exercício especulativo, né? De conhecer melhor o catecismo, a doutrina da igreja. Trata-se de aplicar para a vida prática nossa. Então, Deus nos criou, nos conserva e nos governa absolutamente tudo. Né? Então, ter essa grande confiança na providência divina. Né? Bom,
só um pouquinho antes de chegar com mais detalhe nesse problema do mal, que é um problema importante, né? Que causa muito escândalo, né, em muitas pessoas. Por que Deus permite o mal? Para daí poder tirar bens maiores, né? Então, até do abuso que o homem faz da liberdade que Deus lhe deu, a liberdade que é uma coisa boa, o homem abusa pecando, até disso, desse abuso da liberdade concedida por Deus, Deus consegue tirar um bem muito maior do que o pecado, fazendo assim resplandecer ainda mais a sua bondade e a sua misericórdia. Santo Agostinho dizia isso, né? Só Deus, que é onipotente e infinitamente bom, pode tirar do mal um bem. Por isso ele permite o mal, para mostrar justamente a sua onipotência e a sua infinita bondade. O exemplo mais claro disso que nós podemos ter, não é? De Deus tirar do mal um bem, é a encarnação do Verbo, não é? Deus Filho que se faz homem. Em razão do pecado original, que é um mal permitido por Deus, Deus vai tirar a encarnação do Verbo, que é um bem, né, infinitamente superior, né? Bom, nós vamos explicar essa questão do mal, como já falei, mais para frente, né? Mas isso é importante de compreender desde já. Então, Deus governa todas as coisas, mesmo os mínimos detalhes, né? A gente até ouve, às vezes, as pessoas com uma certa intenção, boa intenção, né? Falar assim, isso aqui é uma coisa tão pequena que Deus nem se preocupa, né? Deus não tem nada a ver com isso. Não, peraí. Deus tem a ver com tudo, né, que ocorre. Bem, então são alguns princípios importantes, né, com relação à criação. Bem, outra coisa, né, quando a gente fala justamente, Deus criou o mundo, criou todas as coisas, conserva todas as coisas, governa todas as coisas, contra um erro grave, né, que existe ainda ao longo da história, que é justamente que se chama deísmo, né? Então, que é o quê? Deus criou, mas depois abandonou o mundo. Espera aí. Isso não pode acontecer, né? É impossível, mesmo filosoficamente falando, porque a finalidade é Deus. Então, Deus tem alguma coisa a ver com isso daqui. É Deus que mantém na existência, que conserva. Então, é óbvio que Deus não pode abandonar as criaturas, né? E seria também muito ilógico, né? Seria tolo criar tudo para depois abandonar tudo. Com que propósito, né? Completamente irracional. Então, é óbvio que Deus não poderia fazer isso, né? Bom, então, dito isso, nós podemos passar para os anjos. Então, os anjos são as criaturas mais nobres, né, criadas por Deus. Os anjos são um puro espírito. Não tem nada de matéria nos anjos. Me perdoem se eu os decepcionei, que um anjo não tem asa. Mas não tem, né? Bom, então os anjos são puro espírito, né? Como é que eu sei que os anjos existem? Pela simples razão, impossível provar. Eu sei que os anjos existem pela revelação da Sagrada Escritura e pela tradição.
Pela razão, eu posso mostrar a conveniência de que os anjos existam, mas não provar realmente a existência deles. Por que pela razão eu sei que é conveniente que os anjos existam? Por uma gradação de perfeição dos seres, das criaturas, certo? A gente começa com os seres não vivos, né? Então, lá na base de perfeição das criaturas. Depois, tem os vegetais, que têm vida, que têm a faculdade de se nutrir, de crescer, mas que não têm, né, a faculdade de sentir. Então, tem as plantas. Depois das plantas, tem os animais, que além disso que tem as plantas, têm a faculdade de sentir, né? Depois dos animais, temos nós, os seres humanos, animais racionais. Então, que temos uma vida, que temos matéria e ao mesmo tempo a alma, né? A inteligência e a vontade. Então, a alma que já é espiritual, né? Bem, depois, se nós saltássemos diretamente para Deus, haveria aí uma lacuna. Porque do homem para Deus, eu passo então de uma coisa que é matéria, que é corpo e alma, né, para aquilo que é puro espírito, mas infinitamente perfeito. Então faltam aí os anjos, né, que são puro espírito, mas que não são eternos, não são perfeitos, não são oniscientes, não são onipresentes, né, e todos aqueles atributos de Deus. Então, pela razão, eu vejo que é conveniente que haja ali os anjos, que preenchem essa lacuna na ordem, no grau de perfeição dos seres, certo? Mas saber mesmo que os anjos existem só por causa da revelação, contida, como nós dissemos, na Sagrada Escritura e na tradição. Bem, os anjos, sendo puro espírito, não têm corpo, né? Não tem matéria. Mas nós representamos os anjos, né, como homens, né? É importante isso, como homens, né? Porque os anjos sempre apareceram como homens, para Tobias, né, para Nossa Senhora. Então, apareceram como homens. Então, eles são representados assim. Hoje a gente vê os anjos representados em geral de um modo completamente fora da realidade, né? Efeminado, você não sabe se é homem, se é mulher, andrógeno, etc. Então, não, porque o anjo não tem sexo. Evidentemente, o anjo não tem sexo, né? Mas e daí? Não quer dizer nada. Eles apareceram efetivamente como homens, né? E diz respeito, e essa representação, e por eles terem aparecido como homens, né, é também por causa da função que desempenham, né? Uma função de governo, certo? Então, quando viram uma representação de anjo esquisita, sai correndo. Bem, isso, inclusive, mesmo para as imagens em geral dos santos, né? Em geral, hoje é uma catástrofe, né? Os santos são representados de um modo completamente oposto ao que realmente foram, né? Muito efeminado, muito açucarado, adocicado, né? Nada disso. Então, procurar boas imagens. Então, mas os anjos não têm corpo, mas eles apareceram com um corpo, sim. Os anjos, sendo puro espírito, eles podem pegar a matéria e formar algo que tenha a aparência de um corpo, né? E que eles movem, mas sem ser uma alma, né? Sem ser
sem se tornar um homem, né? Então é assim que o arcanjo, né, Rafael, vai dizer para Tobias: eu parecia comer, mas não comia, né, de verdade. Então, os anjos podem pegar a matéria, podem, a partir disso, formar um corpo, né? E os demônios também podem fazer isso, né? Quando a gente está falando de anjos aqui, estamos falando ainda de anjos, sem distinção entre os anjos e demônios. Bem, todos os anjos foram criados por Deus em estado de graça, unidos a Deus. Mas nem todos perseveraram. Então, preciso fazer uma distinção aqui. Os anjos foram criados em estado de graça, em amizade com Deus. Não foram criados na visão beatífica, já vendo Deus face a face, já no céu. Não. Porque se tivessem sido criados já no céu, eles não poderiam pecar, né? Então, os anjos foram criados em estado de graça, como Adão e Eva foram criados em estado de graça. Depois lhes foi dado uma provação, para que eles tivessem mérito, para aí sim poder ir ao céu. Então, eles foram criados, no instante seguinte à criação deles, houve uma provação. Ninguém sabe ao certo qual foi essa provação. Muitos autores vão dizer que de alguma forma foi mostrado para os anjos o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E que alguns, por orgulho, não o reconheceram, né, como superiores, como superior a eles. Bem, mas não sabe ao certo qual foi essa provação, né? O fato é que alguns não perseveraram, se revoltaram contra Deus, e o pecado dos anjos, não poderia ser de outro modo, foi um pecado espiritual, um pecado de orgulho. Bom, todo pecado no sentido espiritual, evidentemente, mas foi um pecado de orgulho. O que foi exatamente esse pecado de orgulho, né? Quer dizer que esses anjos, vendo a própria perfeição, preferiram essa perfeição deles, natural, sozinhos, sem Deus, preferiram isso a uma perfeição superior, acima da própria natureza deles, uma perfeição sobrenatural, mas com a ajuda de Deus. Né? Então, eles preferiram a perfeição natural deles, sozinhos, sem a ajuda de Deus, a uma perfeição superior, sobrenatural, com a ajuda de Deus. Em última instância, quer dizer o quê? Que esses anjos colocaram-se a si mesmos como a finalidade deles, certo? Então, não se ordenando mais a Deus, que é a finalidade de toda a criação, como a gente falou, mas como se eles fossem a finalidade deles. E é por isso que se diz que eles se fizeram como Deus. Os anjos não eram burros, né, para achar que podiam ser Deus realmente. Ele sabe que ele foi criado, ele sabe que é imperfeito, ele sabe que não é Deus. Mas ele se fez como Deus, colocando-se a si mesmo como a finalidade última da sua existência, e não Deus, certo? Bem, então, por orgulho, e é coisa muito semelhante vai ser o pecado original de Adão e Eva, nós vamos falar quando chegarmos lá. Bem, então, o pecado de orgulho. Bem, tendo cometido o pecado,
né? Esses anjos que pecaram, não podiam se arrepender. O arrependimento é impossível para um anjo. Por quê? Porque ele sempre age sabendo tudo o que ele precisa saber. Certo? Bem, o conhecimento do anjo é distinto do nosso, né? Nosso conhecimento é um conhecimento adquirido por etapas, né? Por raciocínio, a partir das coisas que nos chegam pelos sentidos, né? Seja pela nossa própria experiência, seja aprendendo com os outros. O anjo não tem sentidos, né? Para aprender. Como é que ele sabe as coisas? É o que a gente chama de ciência infusa. É Deus que coloca neles o conhecimento de que eles precisam, né? Para fazer o que devem fazer. Então, o anjo, ao cometer o pecado, ele sabia tudo o que ele precisava saber. Então, não é como nós que, pequei aqui, ou minha paixão influenciou aqui, foi contra a minha inteligência, etc. Bom, o anjo não tem paixão, ele não tem corpo, né? Não tem ignorância, ele agiu com completo conhecimento de causa, sabia o que estava fazendo. Então, é definitivo, né? O pecado do anjo é definitivo, não tem volta. Por que Deus não perdoa o anjo? Porque ele não se arrepende, é impossível, certo? Não tem como perdoar um anjo porque ele não se arrepende, vai contra a sua natureza. Uma vez tomada aquela decisão, acabou. Então, esses anjos foram condenados por toda a eternidade por esse pecado, por essa rebeldia, né? Os anjos caídos chamam-se demônios, né? E o chefe dos demônios, Lúcifer ou Satanás. Bem, nós vamos falar, né, do que fazem os demônios, mas voltemos ainda um pouco aos anjos de modo geral, certo? Bem, uma coisa que é interessante, né, a gente compreender é que cada anjo é de uma espécie diferente do outro, tá? Serafins, querubins, cada anjo é de uma espécie diferente do outro. Eles são reunidos assim, serafins, querubins, etc., sobretudo em razão da função que tem, né? E da proximidade que tem com a Santíssima Trindade. A quantidade de anjos, incalculável. Deus, sendo perfeito e sendo bom, quanto mais nobre a criatura, em maior número ela existe. Então, a quantidade de anjos é imensa. Muitos teólogos, né, sérios, né, evidentemente, vão dizer que o número de anjos excede o número de todas as outras coisas criadas, certo? Então, por quê? Quanto mais perfeita uma criatura, em maior quantidade ela é criada por Deus. Nessa quantidade imensa de anjos, nós conhecemos o nome somente de 3 anjos, certo? Miguel, Rafael, Gabriel. Se começar a ver outros nomes por aí, pode esquecer, certo? Uriel, blá blá blá, né? Não, isso aí a igreja já se pronunciou claramente contra, certo? Você tem às vezes um pouco de cuidado, o pessoal começa os anjos, evidente os anjos têm um papel importantíssimo, nós vamos ver, mas às vezes começa a virar uma coisa meio esotérica, né? Quando começa a aparecer outros nomes de anjos assim, não dá certo. As perguntas ao final, só lembrando. Bem, então, Miguel, Gabriel, Rafael, meu anjo da guarda, não sei o nome dele, posso dar um nome para ele? Eu não recomendo o nome. Vai saber se agrada.
Bem, os anjos são divididos, em geral, nos coros angélicos, né? Em 9 coros angélicos. Então, do menos perfeito ao mais perfeito. Primeiro, os anjos. Que anunciam as coisas de menor importância. Então, os anjos que anunciam as coisas de menor importância. Constituem o coro menos perfeito. Depois nós temos os arcanjos, que anunciam as coisas de grande importância. Bom, e às vezes essa classificação também não é nem tão estanque, né? São Miguel é dito arcanjo, mas ao mesmo tempo ele é o chefe de toda a milícia celeste. Bem, então, segundo, arcanjos, que anunciam as coisas de grande importância. Terceiro, virtudes, que realizam os milagres. Virtudes, terceiro. Quarto, potestades. Nós vemos muitos desses coros em geral no prefácio da missa, né? Tradicional. Potestades. Quarto, impedem que os demônios tentem os homens na medida em que gostariam de tentar os homens. As potestades impedem que os demônios tentem os homens na medida em que eles gostariam de fazê-lo. Quinto coro, os principados. Os principados que presidem os 4 coros angélicos inferiores, transmitindo a eles os desígnios de Deus. Os principados presidem os 4 coros angélicos inferiores, transmitindo a eles os desígnios de Deus. Sexto coro, dominações. Dominam os principados. Sétimo coro, os tronos. Assistem os juízos divinos e executam mais diretamente os seus decretos. Os tronos assistem os juízos divinos e executam mais diretamente seus decretos. Então, sétimo coro, os tronos. Oitavo, os querubins. Que contemplam a Deus mais de perto. Contemplam a claridade de Deus mais de perto. E, finalmente, os serafins, que são os mais próximos de Deus. Então, os anjos anunciam as coisas de menor importância, os arcanjos anunciam as coisas de grande importância, as virtudes que realizam os milagres, potestades que impedem que os demônios tentem aos homens na medida em que gostariam de fazê-lo, principados presidem aos 4 coros angélicos inferiores, transmitindo a eles os desígnios de Deus, dominações que dominam os principados, os tronos que assistem os juízos divinos e executam mais diretamente seus decretos, os querubins que contemplam a claridade de Deus mais de perto, finalmente os
serafins, né? São os mais próximos de Deus. Então existe toda uma hierarquia entre os anjos, né? Bem, nós ficamos então aqui nessa primeira parte para retomar em seguida, propriamente, os demônios e os anjos, né? E a função deles. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida com relação a essa primeira parte? Então, pode ser que haja algum caso assim, mas justamente por revelação divina, né? A revelação privada. Bem, mais alguma questão? Os anjos são eternos? Hã? Os anjos são eternos? Não, são eternos, não do início, né? Foram criados no tempo. Quer dizer, bom, a doutrina comum católica, né, afirma que os anjos foram criados ao mesmo tempo que o mundo material, certo? Concomitante. Mas depois os anjos são eternos, não morrem, né? Nem vão ser aniquilados por Deus, como a nossa alma também é imortal. Porque são puro espírito, né? O que é puro espírito é imortal, certo? Porque não tem como decompor-se, né? Como a matéria. Então é imortal, só poderia deixar de existir por aniquilação de Deus. Mas seria uma contradição. Deus cria uma coisa imortal para aniquilar depois. Seria contra a sabedoria divina. Não, tem alma, mas é completamente diferente de animal. Alma quer dizer o quê? Alma, todo ser vivo tem alma. Alma é o princípio da vida, certo? Mas é uma alma completamente diferente, né? É uma alma que a gente chama material. A nossa alma é espiritual, certo? Isso quer dizer o quê? Que o gato morreu, o cachorro morreu, acabou-se, né? Quer dizer o quê? Que o gato e o cachorro não têm inteligência, não têm memória intelectiva, tem uma memória sensitiva, né? Mas não tem memória intelectiva. Então é uma realidade completamente diferente, certo? Então tem uma alma, mas que morre quando morre o animal, certo? E essa alma, enquanto está vivo, não é que é uma alma humana que morre, não. É outra coisa completamente distinta, certo? Então continua valendo o nosso princípio que o gato é feliz enquanto ele é tratado como gato, né? E o cachorro tratado como cachorro. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando fala isso. Filosoficamente tem alma, né? Mas comumente quando a gente fala alma, a gente está falando já de uma alma humana, com inteligência, vontade, né? Imortal. Então é preciso fazer todas essas distinções. A alma animal, ela é sensitiva, ela sente, né? Bom, tem vários graus também no mundo animal, né? Desde a ostra até justamente um cachorro, etc. Então tem vários graus aí, mas é uma alma sensitiva, sente, etc., mas não tem inteligência, não tem vontade, não pode conhecer a Deus, né? Evidentemente, não pode conhecer a verdade, nem tem linguagem, né? Vamos falar dessa questão da linguagem, umas coisas engraçadas, quando a gente for tratar dessa questão da evolução. Mais alguma questão? Você falou que quanto mais nobre a criatura, maior o número existe. Mas é número quantitativo ou número de diferenças entre si? Quantitativo. Sim. Sobre esse círculo dos anjos, lá em Lucas, só para colocar aqui, realizam milagres. No sábado passado, você colocou os anjos não realizam milagres, mas prodígios. Sim. Não, claro, assim, mesmo os santos, né, realizaram milagres, quer dizer, Deus realiza por meio deles, né? Então, nesse sentido. Os anjos, pela própria natureza deles, não podem fazer um milagre, mas Deus pode, né, para fazer um milagre, utilizar como instrumento, ou um anjo, ou mesmo um ser humano, né? Então, é nesse sentido, né? Então, não é por virtude própria, mas como instrumento de Deus. Talvez eu pode estar sobre mas
Ou, mais nova e mais quantidade. eu não sei se é tão simples assim no sentido de que não tem mais. Você vê um formigueiro, tem um monte de formiga, mas não tem formigueiro em todos os lugares da Terra, por exemplo, né? Então não é assim uma coisa necessariamente tão simples, né? Assim, também não chega a ser uma verdade de fé, não, tá? É só uma doutrina comum dos teólogos católicos e que convém, né? Conforme a sabedoria divina. Mais alguma coisa? Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.